Fala galera! Continuando a nossa viagem pela história da arte, encerramos o período da pré-história e iniciaremos hoje o período da Idade Antiga, quando diferentes povos se desenvolveram. Mesopotâmios, persas, fenícios, chineses, hebreus e egípcios que manifestaram uma importante forma de arte. Entre os anos 4000 e 1000 a.C., aconteceu a arte no Egito Antigo, que é o tema da nossa aula de hoje. A arte dos povos egípcios é extremamente simbólica e fundamentada nas suas crenças religiosas, principalmente na ideia de eternidade e vida após a morte. Essa mesma ideia que deu origem ao processo de mumificação, que era uma tentativa de preservar e resguardar os corpos, bem como na mitologia politeísta, que baseava-se em histórias que narravam a existência de mais de 1000 criaturas, representadas com corpos humanos e cabeças de animais. Essas divindades eram a explicação para a criação do mundo, para os fenômenos da natureza ou mesmo para as regras sociais. Outro aspecto importante evidenciado na arte egípcia é a organização social deste povo. Essa organização se dava através de uma pirâmide com distintas camadas. No topo da hierarquia estava o faraó, governante máximo, mas também considerado uma divindade viva, descendente de Amon-Ra, o oculto, que é considerado o rei dos deuses. Abaixo do faraó estavam os sacerdotes, que eram os mediadores entre os deuses e a população. Eles administravam os bens que eram ofertados aos deuses, o que fazia com que muitas vezes ao longo de sua vida acumulassem muitas riquezas. Juntamente com os sacerdotes, os nobres ocupavam este nível da pirâmide. Os nobres eram representados pelos membros da família do faraó, líderes do exército e funcionários do governo. Abaixo desta classe estavam os escribas, conhecedores da leitura e da escrita. Desde muito cedo, os meninos eram ensinados sobre esta profissão. Na sequência estão os comerciantes, responsáveis por promover a circulação das riquezas entre seu povo e com outras civilizações. E na base da pirâmide estavam os artesãos, camponeses e escravos. Estes últimos normalmente eram prisioneiros de conquistas militares. Quando se fala em Egito, automaticamente se pensa em pirâmides. As pirâmides surgiram a partir de uma necessidade baseada na crença da eternidade. Eles necessitavam guardar os seus corpos e os seus bens materiais. Com isso surgiram as mastabas, que eram nada mais do que túmulos. Do árabe, a palavra mastabas significa banco e refere-se ao formato que elas possuíam. Pouco a pouco, essas mastabas foram sendo colocadas umas sobre as outras, formando então a pirâmide de degraus e, posteriormente, a pirâmide lisa. Vale ressaltar que a possibilidade de resguardar os seus corpos era dada apenas ao faraó e seus familiares. Os demais membros da sociedade eram sepultados de maneira simples. Outra forma de construção egípcia foram os hipogeus, que também eram túmulos, porém subterrâneos. Acredita-se que eram túmulos mais discretos, na tentativa de evitar o furto dos bens. Foram construídos também templos, que eram dedicados aos deuses, e além da função religiosa, possuíam a função administrativa e econômica. Esses templos eram decorados em seu interior por pinturas e esculturas em alto relevo. Eram sustentados por colunas de 3 tipos: a palmiforme, que tinha o capitel em forma de palma, a lotiforme, que seu capitel imitava a flor de lótus, e a papiroforme, capitel em forma de papiro. Vamos conhecer algumas das mais famosas representações da arquitetura egípcia. A pirâmide de Djoser é considerada a primeira pirâmide a ser erguida no Egito Antigo, composta por 6 mastabas, construídas uma sobre a outra. A ideia original era de uma mastaba de 8 metros, que transformou-se em uma pirâmide de degraus que alcançou 62 metros de altura. Foi erguida durante o reinado do faraó Djoser, um dos reis da terceira dinastia do Egito Antigo, para homenageá-lo. Nos túmulos subterrâneos, na câmara principal, guardou a múmia de Djoser e na câmara secundária o corpo de sua esposa. O complexo das pirâmides de Gizé são um sítio arqueológico localizado no Planalto de Gizé, nos arredores do Cairo, no Egito. Este complexo inclui as 3 pirâmides conhecidas como as Grandes Pirâmides e a escultura maciça conhecida como a Grande Esfinge. As 3 pirâmides consistem na Grande Pirâmide de Gizé, conhecida como a Pirâmide de Quéops, que seria o avô, a um pouco menor Pirâmide de Quefren, que seria o filho, e a Pirâmide de Miquerinos, o neto, juntamente com a Esfinge, que é a criatura com corpo de leão e cabeça humana. O consenso atual entre os egiptólogos é que a cabeça da Esfinge é a de Quefren, usando uma clafte, que seria um lenço faraônico.
Junto com estes monumentos mais importantes estão uma série de edifícios satélites menores, conhecidos como Pirâmides das Rainhas. As esculturas possuíam um papel muito importante na sociedade egípcia. Geralmente retratavam a figura do faraó, dos deuses e, eventualmente, dos demais membros da sociedade. Possuíam um forte caráter de identificação, pois geralmente retratavam os traços físicos e pessoais do indivíduo. Frequentemente eram estátuas duras, rígidas e frontais. A máscara de Tutancâmon é a máscara mortuária do faraó Tutancâmon, feita em ouro, data de 323 a.C., encontrada em 1925. Atualmente está exposta no Museu Egípcio no Cairo. O busto de Nefertiti é um busto feito de calcário em 1345 a.C. pelo escultor Tutmés. Retrata Nefertiti, a grande esposa real do faraó egípcio Akhenaton. Nefertiti tornou-se uma das mulheres mais célebres da antiguidade, bem como um ícone da beleza feminina. O escriba sentado é uma escultura produzida em calcário, quartz e cobre, representando um escriba durante seu trabalho. Data de aproximadamente 2500 a.C. Atualmente encontra-se exposta no Museu do Louvre, em Paris, e foi descoberta em 1850. A tríade de Menkaure representa o faraó Miquerinos, filho de Kefren, acompanhado de deuses, feita por volta de 2500 a.C. A estátua de Haotep e Noferte representa o faraó e sua esposa, sentados de maneira rígida e frontal. Foi construída em 2500 a.C. e mede 1,20 m em pedra calcária. A pintura egípcia é extremamente simbólica. Frequentemente vê-se a representação do rio Nilo, de papiros e da flor de lótus, que são símbolos da fertilidade e da eternidade. Seguiam os padrões da lei da frontalidade, que definia que o tronco sempre deveria ser representado de frente, enquanto que a cabeça e os pés de perfil. O tamanho e a posição em que o indivíduo estavam representados dependia também da sua importância perante a sociedade. Essas pinturas eram realizadas nas paredes das câmaras funerárias e frequentemente retratavam cenas do cotidiano, como pesca e atividades agrícolas, ou ainda banquetes, festas e rituais. E ainda nas folhas de papiro dos pergaminhos, que eram colocados juntos com as múmias em seus túmulos e relatavam aquilo que eles tinham feito em vida. Resumo da nossa aula de hoje. A cultura egípcia é fundamentada na crença de vida após a morte, bem como na mitologia politeísta. A organização social deixa claro o poder do faraó. Na arquitetura construíram mastabas, pirâmides e hipogeu, além dos templos. Na escultura, frequentemente vê-se o retrato do faraó. A pintura, extremamente simbólica, segue as regras da frontalidade. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Atentem-se para as orientações das atividades, compartilhe esse vídeo com o seu colega de classe e até a próxima semana para mais uma aula com Progabis!